Parece que essa pandemia não vai acabar nunca, né? Entra em lockdown, sai de lockdown, bota máscara, pode ir para um lugar, não pode ir. É tanto tempo que a gente nem lembra mais, tem muita gente que nem sabe como é que isso tudo começou. Tem gente que nem imagina que a forma como a gente consome, a forma como a gente produz, tem relação direta com a origem da pandemia, do vírus, da doença e de todo o problema que está envolvido nisso. Inclusive, principalmente aí questões econômicas e de saúde. Não tem nada a ver com negócio de vírus comunista, vírus chinês. O vírus é, na verdade, o resultado do nosso modelo de produção insustentável e nosso modelo de consumo também insustentável. Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa entender o que está acontecendo, a origem de tudo isso, para que isso não aconteça novamente. Porque o que muita gente está dizendo é que pandemia vai passar a ser uma palavra quase que fixa no nosso vocabulário. A gente está enfrentando quase que um colapso em vários setores da economia. Essa divisão que tentam fazer com a gente, né, de falar de vida ou emprego, saúde ou economia, na verdade ela é falsa, porque as coisas estão completamente ligadas. Em janeiro de 2020, o Fórum Econômico Mundial lançou o Relatório Global de Riscos. É um estudo que analisa os principais riscos que a economia mundial pode enfrentar aí nos próximos anos. E pela primeira vez, esse documento é feito há muitos anos, pela primeira vez, os 5 principais riscos são todos ambientais. E o principal risco apontado pelo relatório é a crise climática, emergência climática, ou, enfim, mudanças climáticas, ou mudança do clima. Então, esse tema tem uma conexão direta com o que a gente está enfrentando aqui, porque além da crise climática, você tem a perda de biodiversidade como um risco para a economia global. E é aqui que a gente faz a conexão com o que está acontecendo hoje. Recentemente, inclusive, a diretora de meio ambiente da OMS deu uma declaração que todas as principais epidemias que o planeta já passou, que os países já enfrentaram, vêm de uma relação muito estreita com o desmatamento. E eu vou contar uma história para vocês entenderem essa relação. Em 1998, alguns moradores de uma aldeia na Malásia, Kampung Sungai Nipah, acho que é mais ou menos isso aí, né? Não sou muito bom em malaio não, tô fazendo umas aulas aí esses dias, mas tá, acho que você entendeu. Kampung Sungai Nipah, escreve aqui, ó. Essa galera começou a ficar doente. Era uma doença que parecia com a gripe, mas que depois ia evoluindo para dores musculares, e aí evoluindo. Em 48 horas, muita gente começou a morrer, 100 pessoas morreram, e a galera começou a ficar angustiada, sem saber o que estava acontecendo, e depois de um tempo, com uma taxa de letalidade de 40% até 70%, lembrem que o coronavírus tem 3% de letalidade. Pesquisadores, então, foram convocados para buscar notícias, informações, enfim, entender o que estava acontecendo, de um surto que começou a se espalhar pela Malásia, depois ele foi para a Índia, foi para Singapura, foi para Bangladesh. E aí, estudando isso, eles perceberam que uma região muito próxima à aldeia Nipah tinha feito uma limpeza, um desmatamento para agricultura. Então eles fizeram uma grande queimada. Morcegos que viviam ali próximo não tinham mais onde viver, então migraram para a aldeia Nipah. Na aldeia Nipah, a galera cultivava porcos, né? Criava porcos, próximo a mangueiras, a grandes plantações de mangueiras. Então as mangueiras atraíram os morcegos que comiam, né? Morcego não é igual a gente que vai, né, até o final ali da manga. Então ele comia 2 pedaços, a manga caía no chão, o porco vinha, comia o que sobrava e depois o ser humano ia e comia o porco. Então o vírus que estava no morcego passou para o porco e do porco chegou no ser humano. Enfim, como eu disse, de 40% a 75% de letalidade. A Universidade de Stanford, antes do coronavírus, tinha considerado o Nipah a próxima pandemia global. O coronavírus furou a fila, mas o Nipah está aí rondando e muito mais agressivo. Pois é, essa forma forçada de interação entre animais permite com que um vírus passe de um para o outro e chegue no ser humano. Foi assim que aconteceu com HIV,
a partir dos chimpanzés, foi assim que aconteceu com o vírus Ebola, que também teve um relacionamento com os morcegos. Tem a ver com a tuberculose, que já foi passada através de leite de vaca, teve a ver com sarampo. Os vírus, por exemplo, da gripe, por exemplo, todos eles têm origem nas aves. Enfim, então, todos os vírus que chegam até nós, eles têm praticamente todos origem zoonótica. O que é isso, gente? Vem de animais. E a forma como a gente é contaminado varia. Muitas vezes consumindo algum animal, né, abatido, o sangue do animal, algum tipo de fluido que ele produz, acaba transferindo o vírus para a gente. Então, bora falar agora do coronavírus, porque ele que trouxe a Covid-19 e que tem nos dado tanto sofrimento ao longo do último ano, mais de um ano já, enfim, a gente não sabe quando é que isso vai acabar. O coronavírus surgiu na China. Lá na China existem, como aqui no Brasil também existem, mercados que vendem animais vivos. A diferença é que na China eles vendem muitos animais silvestres. Animais, inclusive, que estão em risco de extinção e que são proibidos do ponto de vista do seu comércio. O maior suspeito de ter transferido o coronavírus para o ser humano é o pangolim. O pangolim é um bichinho bonitinho, ele parece um pouco o nosso tatu-bola, mas ele tem escamas, e essas escamas elas são utilizadas, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, porque elas são raladas e se usa para uma série de problemas na medicina tradicional chinesa. Um pangolim chega a custar $600 e consumir um pangolim na China é uma forma de status social. Por outro lado, o pangolim é proibido, né? Mas por outro lado ele é o animal mais traficado do mundo. Pra vocês terem uma ideia, 20% de todo o tráfico de animais silvestres teve como alvo o pangolim, para atender essa demanda da China. Ele ocorre ali no norte da África, né, uma parte da Ásia também. E o pangolim acabou sendo contaminado, diríamos assim, ou virou vetor, né, possivelmente, é a teoria mais aceita, nesses grandes mercados chineses que vendem animais vivos e ficam todos eles em gaiolas misturadas. É mais ou menos se a gente pudesse misturar um elefante com uma baleia. Em algum momento você acha que um elefante vai encontrar uma baleia na natureza? Não dá. Então o pangolim foi forçado a se encontrar com um morcego. Eles não se encontram na natureza. E aquele relacionamento, animais muito estressados acabam trocando fluidos como fezes, urina, pus, sangue, fez com que esse vírus pulasse do morcego para o pangolim, que depois pulou para o ser humano. E um vírus microscópico, né, porque o vírus é microscópico, acabou fazendo com que o planeta inteiro parasse. Mas o coronavírus é apenas um desses vírus que tem potencial pandêmico, que ele foi o que conseguiu virar uma pandemia. A gente teve lá em 2002 um surto na China também, do SARS, que é muito parecido, porque também é a origem de um coronavírus, que teve as civetas como esse hospedeiro do vírus que veio também dos morcegos. As civetas são um animal que também elas são muito exploradas e também são vendidas vivas, do mesmo formato que o pangolim, que outros animais em mercados, não só da China, tá? É importante dizer que mercados do mundo todo, inclusive no Brasil, vendem animais vivos e misturados, né? Teve o MERS em 2012 na Arábia Saudita, que também tem ali uma origem também nos morcegos e passou ali por um dromedário, ou foi um camelo, quem sabe a diferença de um camelo para um dromedário. Existem vários vírus sendo gestados, né, produzidos por nós mesmos, porque a forma como a gente desmata, a forma como a gente explora os animais, a forma como a gente consome os recursos, faz com que esses vírus comecem a surgir. A forma como o planeta está aquecendo e o permafrost, né, que é aquela camada que fica permanentemente congelada, começa a se descongelar, também há um grande risco de que ela revele doenças que estão lá adormecidas há milênios. Então é importante que a gente compreenda essa origem
do vírus e a forma como outros vírus estão saindo por aí, para que a gente entenda que se os nossos modelos de consumo, os nossos modelos de produção não mudem, e essa é a oportunidade que a gente tem, pandemia vai virar palavra do dia a dia, máscara vai virar item permanente, né? E morte, infelizmente, pode ser um fenômeno cotidiano nas nossas vidas. Formas de fazer isso: vamos reduzir o consumo de carne, de animais, vamos optar por consumir de empresas que não desmatem, que não explorem a natureza, vamos desenvolver hábitos que pensem mais no planeta, para que a gente consiga ir transformando o sistema de maneira ampla, porque senão pandemia, mais uma vez, vai ser todo dia. Foi isso, galera. Se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, manda um comentário, manda uma mensagem, né? Joga aí para os amigos, dá uma distribuída. Importante que todo mundo conheça, saiba o que está acontecendo, a origem disso tudo e de que maneira a gente pode mudar. Beleza? Vamos junto, um abraço.